lá do tempo da minha avó, porque ela fazia os jardins e cercava com aqueles adobos. E da maneira que ia regando esses adobos, eles iam amolecendo, e ali eu já começava a cutucar ali e fazer os primeiros animaizinhos, vaquinhas, cachorro, cabritos, tal, galinhas, essas coisas. Eu comecei a fazer assim, pelo esse lado da escultura. E nesse meio termo, um caderno de desenho que ela tinha comprado para mim, que era fazer matéria de escola, esse caderno de desenho virou os meus rascunhos. Então eu ia lá e tentava desenhar os bichos e tal, para depois, posteriormente, passar para as telas. E depois desse tempo, a gente foi morar no outro local. É aí que eu conheci o Ladir Martins de Figueiredo, um cara que já era artista plástico e também era modelo vivo na Universidade Federal. E nessa época eu trabalhava de ajudante pedreiro, e aí eu falei para ele, o dia que surgiu uma vaga na universidade, você me coloca lá. Aí passou um tempo, ele foi trabalhar no hospital, saiu e cedeu a vaga para mim. Aí eu falei, agora eu estou no paraíso, porque eu estava no meio de grandes artistas, né, da época. Sou autodidata, mas aprendi muita coisa, tenho uns conhecimentos, né, mas não tem formação, né, universitária. Mas fiz muitos amigos lá dentro, que tem muitos até hoje, e tudo que eu aprendi nessa arte que eu faço hoje, tipo assim, agradeço muito à Universidade Federal de Goiás. Então, frequentava a sala de aula como aluno, tinha o curso livre, né? Tinha um curso livre, mas depois esse curso livre acabou e eu fiquei mais livre do que o livre mesmo. E daí então frequentava as salas de Maria Veiga, Cléber Gouveia, Carlos Sena, Adelmo Café, Marcos Veiga. Principalmente o que me ajudou bastante foi o Cléber Gouveia, que foi um expoente assim, na minha vida. Quando eu frequentava as aulas dele, mas ele ia ajudando, carregar cavalete, lavar os pincéis e coisas desse tipo. Aí eu levei um quadro uma vez, eu fiz uma figura humana, emendada num animal. Aí o Kleber deu o maior esporro lá, ficou bravo e falou, mas o que é isso, Manuel? Você disse que gosta de animais, você põe uma figura humana no meio e coisa. Eu falei, não, achei que ficava legal. Aí ele disse, pinta outro quadro e traga aqui para minha sala. Mas sim, aí fui para minha casa e passei uns 2 dias depois, comecei a fazer esse quadro, gastei uma semana para fazer os animais, tudo limpinho, tudo certinho, contorno e tal. Levei para a sala, aí foi a hora da alegria, porque eu até virei o quadro contrário. Ele falou, você traz o quadro e vira assim. Eu falei, então começa a dar outra bronca aí. Aí ele falou para mim, vira esse trem aí, rapaz. Aí virei o quadro e ele falou, vocês têm que aprender com, o Manuel aqui, olha. Eu falei uma coisa aí, a limpeza da obra, a distribuição de objetos, de animais, e aí? Agora é assim que eu quero que vocês façam. Quando eu falar uma coisa, vocês fazem igual o Manuel. Aí o pessoal me aplaudiu, daí então a coisa começou a deslanchar. Eu não pinto figura humana, então os meus animais, eles representam a figura humana. Lobo tocando saxos, a tartaruga tocando violão, né? Então assim, por aí vai. E os pássaros que já cantam por si só, então eu mantenho, fiz até uma coruja tocando sanfona, né? Ela tem uns piados dela também, mas eu falei, na sanfoninha ela vai descansar um pouco o bico, né? Então, coisa desse segmento aí. Esse encaixe que eu fiz aí de instrumento nos pássaros e nos animais tipo assim, a pessoa refletir. Eu acho que quando ela vê assim, ela vai começar a pensar e depois, assim, quando estiver mais num canto, mais só, e ouvir as aves, né, cantando, no caso, elas vão ter mais tempo, assim, para ponderar sobre a vida. É bem melhor. Principalmente as siriemas. Eu acho lindíssimo o canto da siriema. Aí depois vem os sabiás.
canarinhos, curiosos e tal. Eu gosto de vê-los assim, soltos na natureza. Daí então eu transfiro os que não têm o canto próprio, então eu incremento os instrumentos musicais. O que tem praticamente em todas as obras minhas é o jacaré. Por essa razão de ter assistido tanto filme aí, de dinossauros, aquela coisa, para mim o que aproxima mais é o jacaré. É o que eu faço mais. É um corneteiro, né? A boca, já que o negócio da língua não vai ajudar, então assim eu pus uma cornetinha bem pequenininha só para ele soprar, só para fazer um sonzinho de fundo, porque não tem outro jeito, né? É só isso aí mesmo. A orquestra completa, tanto os que já assoviam, dos pássaros lá em cima e outros aqui embaixo já acompanham com os instrumentos. Então é uma orquestra completa aí, tá todo mundo aí. Onde eu morei, nas casas que tive, sempre a gente chegava, era uma ou duas casinhas, o restante era tudo cerrado. Então, daí então partiu essa paixão pela arte, né, de fazer os bichos do cerrado. Muita gente até perguntava por que eu faço esses pinguinhos. Isso aqui é porque havia muitas queimadas, né, para o pessoal depois construir as casas e tal. E eu ficava até com dó daquele mato que eles arrancavam, mas isso aqui é representando os brotos das árvores, né, que tinha, e então das árvores frutíferas, né? Então isso aqui representa. A cidade invadiu o habitat dos animais, principalmente os cerrados. Aí foi lá casas, aí depois edifícios, e a maioria deles ficaram, eles não migraram para outras partes. Poucos foram, mas a maioria fica, principalmente as araras canindé. Essas você vê frequente, passando, faz até ninhos, né, nesses coqueiros, nessas palmeiras, né, da cidade, e talvez até em cima de prédios também. Então elas estão constantemente, você está vendo elas na cidade. Qualquer cantinho, qualquer milímetro que eu vejo que tem jeito de fazer os meus bichos, eu jogo. Então não tem espaço perdido, tanto nas minhas telas como no ambiente que eu estou fazendo, igual esse painel, então de cana, arame e tal, coluna, a boca dos canos, aí então não fica espaço vazio, é totalmente preenchido, não fica ninguém, nada, nem um cantinho, eu preencho tudo. Eu acordo 5 horas da manhã, 5 e pouquinho já estou saindo também para o serviço. Lá eu entro às 7, saio às 4 da tarde, paro 11 horas, meio-dia estou retornando. E aí vai mais de 3, 4 quilômetros aí de varrição, às vezes mais, às vezes menos, mas é muito lixo. É muita coisa jogada fora, é muita terra, é muito sol, é uma coisa árdua, não é fácil, é uma coisa, assim, você tem que ter amor ao trabalho e ser o tanto profissional que é, no meu caso, na arte e lá no meu serviço. Tanto que eu entrei em 2006 e até hoje não tem uma só reclamação, só tem mais elogios nas portas dos lojistas, né, das casas que tinha. Hoje muitos lugares virou prédios, mas quando o Manuel passa aqui na minha porta, eu estou agradecida, porque o trabalho é de qualidade. Então assim, coisas minuciosas, de pontos da minha arte, dos meus quadros, então eu até agrego a limpeza. Então às vezes 3 papelzinhos de balinha, uma folha jogada ali, mas hoje, amanhã, isso dobra, não sei o que, até virar um lixão. Então eu vou lá naquele cantinho e tiro aquilo ali, aquele detalhe. Então assim, às vezes o vidro da loja fumê, mas tem alguém observando. Aí bem dias depois a pessoa só fala para mim, obrigado por você ter limpado minha porta. Mas é aquele detalhe. Então assim, eu sou muito detalhista nesse caso, desse trabalho, né? A arte é para todo mundo ver, é uma coisa, a arte guardada para mim é uma coisa igual um diamante.
guarda lá e aí. Não é um diamante, tá guardado. Traz o diamante, lapida ele vira uma joia. Então você põe para todo mundo ver. É uma coisa adorável, rentável, é uma coisa magnífica. Eu acho nesse segmento. Outra coisa que me deixa até arrepiado, porque participando aqui, está aqui meu nomezinho nesse belíssimo catálogo, retratando a natureza aqui do meu rio, minha ponte querida, meu Araguaia de Goiânia. E aqui fiz meus bichos, né? Tá nesse catálogo, falando de lobo, de criação, de vida, né? E esse trabalho retrata aqui o rio Minha Ponte, né? Que eu saio sempre em defesa. Poderia não ser assim, ser mais tratado, ter mais tratamento, colocando até os bichos em jangada, mas então ainda estão felizes, estão até tocando uma corneta aqui e tal, mas a poluição já interfere nas tartarugas, né? Participei em 2006 e tem essa de 2018, né, da Bienal do Sesc Piracicaba, e também com essa obra, né, que foi selecionada, né, e tipo assim, o negócio da doença, né, as vacinas, da gripe, essas coisas. Então eu coloquei aqui o macaquinho já doente, né, então eu pus aqui, ajuda nós humanos. Eles colocaram, né, nos outros idiomas, né, tal. Eu achei assim bacana a ideia expressar, e para que não depredem, né, não criem uma ilusão de que os bichos é culpado. Então assim, aí foi esse segmento aí, fiquei muito feliz em ser selecionado nessa edição. E engraçado que já estava com a exposição pré-montada, aí eu pedi, não tem jeito de colocar meu quadro aí para expor. Aí falou, não, mano, já encheu, a lista já completou, né, o catálogo já está pronto. E assim, nessa época eu ficava triste, né? Falei, não, tá com a tela pronta, mas no catálogo já foi. Eu falei, ninguém me avisou. Ele falou, não, que foi uma coisa rápida. Agora hoje já está melhor, mesmo que meu nome não esteja no catálogo, não esteja escrito ou coisa parecida. Então, Manuel, traz seu quadro e põe e vai expondo. Então já fiz, então assim, melhorou bastante. Então assim, agora hoje tá bom assim, porque eu sou convidado, né? Então assim, já melhorou bastante. Eu não preciso correr tanto por o tanto que eu já corri atrás desse sonho, né, de expor, ser um artista, ter meu nome como artista, ter o nome num catálogo. O Naives, né, que fala lá que é francês, eu falei, tá ficando mais chique ainda, vai melhorando. Esse aí eu falo que é a junção dessas, né, primitivo, ingênuo. O naif é a maneira de... é mais chique, ele é mais global, né, naif e tal. E o primitivo é a primeira palavra que vem desde as épocas das cavernas e tal, né, então uma coisa mais antiga. E ingênuo porque, como um jacaré vai pedalar na bicicleta, não tem, assim, a lógica normal não, mas no meu caso, assim, muita gente até falava, não, eu nunca vi negócio de jacaré pedalar. E eu falei, não, você não estava vendo, agora eu já pintei, agora você já começou a ver. Aí começa a coisa a fluir por aí. Nesse caso é arte, eu falo que nesse sentido, é um tsunami, leva tudo. Nesse caso aí, eu não tenho assim, essa separação de comprar uma obra minha porque eu sou gari, por dó, né? Não, eu sou um funcionário público, eu recebo e tal. Se eu não vender um quadro nesse mês, no caso eu tenho meu salário no final do mês, então que eu falo que é o arroz e o feijão. Não preciso ficar aquela agonia de tem que vender porque tem que arrumar isso e tal. Então assim, esse lado então assim, melhorou bastante, porque não, mano, eu vou dar tanto nesse quadro seu. Eu falei,
Não, então você junta mais e depois você compra o quadro. Fala assim, então não é assim, precisando de dinheiro, todo mundo precisa, mas é aquele lado, se for uma coisa de humilhação, então você já não pega isso. Então fala assim, não, então você junta outra parte, não é que você vai dar tanto. A arte tem valor, a arte, senão não ia para os museus, senão não ia para as exposições, então assim, é uma coisa de valor. Então esse lado do gari, o tal, então nesse caso aí já rompe as barreiras, então assim, se iguala tudo. Eu sinto assim, cada vez mais fortalecido nessa área da arte, né? Então, assim, no meio de tantos artistas famosos, né? E minha arte também tá lá no meio das artes que eles fizeram, a ideia deles, e falei, Manuel tá aqui também. Então, ficar conhecido quando eles leiam e ouve o Manuel Santos de Goiânia, o cara participou em tal lugar, participou daquela edição. Aí eu, tipo assim, eu fico super contente, né? Olha aqui o tanto de artistas, né? Então, assim, a minha alegria, né, cada vez maior de estar aqui nesse meio por outras vezes, né, de 4 em 4 anos tem essa Bienal, né? Então, assim, no meio de tanto artista e outros goianos e outros de fora, do Brasil todo, né? E alguns de fora naturalizado aqui. Então, assim, eu fico super contente, né?